Pessoal, boa noite. Todos bem? Vamos lá, desculpa um pouquinho o atraso. A gente estava fazendo uma solenidade de entrega de carteira, atrasou um pouquinho, mas a gente vai dar início, tá? Vamos fazer a palestra aqui com o Alexandre Mota. Alexandre, obrigado pela presença. Falando de marketing jurídico, como se posicionar para novos negócios, tá? Até por conta do atrasinho de meia hora, eu já não vou me alongar muito, já vou passar a palavra para você. Alexandre, seja bem-vindo, a palavra está contigo, tá? Eu vou pedir licença para ficar no cantinho aqui para liberar o e-mail, Legal. para não atrapalhar. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Obrigado por estarem aqui hoje, tá? Eu sei que às vezes é difícil, depois de um dia de trabalho, a gente ainda falar de marketing é complicado, né? Mas eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês, falar bem rapidamente. Lá pelas umas 3, 3:30, a gente tá saindo daqui. Fiquem bem tranquilos aí, tá bom? Gente, eu tentei trazer hoje aqui alguns ângulos que eu achei interessante para a gente falar. Logicamente, no final a gente abre para perguntas, mas isso aqui é um papo, não é uma palestra, é um papo mesmo. Podem levantar a mão, pode perguntar no meio da apresentação, que acho que às vezes uma dúvida de um é a dúvida de outro, tá bom? Então é um papo aqui. Então vamos lá. Estão vendo bem? Tá. Então vamos lá. Para começar, já que a gente está falando aí de marketing jurídico, eu queria trazer aqui uma definição de marketing que eu acho que é interessante. Depois até eu vou deixar esse material aqui com vocês, tá? Para vocês terem todas as definições e guardarem aí com vocês também, tá bom? Então vamos lá. A finalidade básica do marketing é criar e oferecer valor. O marketing jurídico, em concreto, é a união entre o advogado e o mercado, ajudando o escritório a orientar melhor seus recursos e esforços, fazendo assim com que suas qualidades diferenciais sejam reconhecidas. O marketing é um processo de construção de marca e mercado, facilitando ao advogado a possibilidade de se fazer conhecer, diferenciar-se positivamente da concorrência e fortalecer sua imagem. A aplicação do marketing jurídico deve ter sempre como base a ética profissional e a excelência técnica do escritório, criando assim uma estratégia profissional de alinhamento com o mercado digna e eficaz. Então, esse é um conceito aí que eu achei bem interessante, tá? Vocês vão ficar com ele também, mas na minha concepção é uma coisa mais direta. Essa aqui é a minha definição de marketing jurídico, tá? Marketing jurídico é a força motora que traça o caminho ético mais efetivo entre os recursos financeiros existentes no escritório e os objetivos traçados pelo seu sócio. Simples e direto. Quanto dinheiro eu tenho no bolso? Qual é o lugar que eu quero chegar em termos de marketing e o que eu posso fazer? Então, bem direto ao ponto, tá bom? Só para vocês ficarem aí com esses conceitos. Antes da gente entrar, né, propriamente dito, no tema que a gente vai falar hoje, né, sobre os pontos ali que eu vejo como errados na advocacia em termos prospectivos, eu queria trazer alguns conceitos errados. Eu vejo que o marketing é impactado muitas vezes pelos conceitos errados que as pessoas não entendem quando falam de marketing. Lógico, o advogado não tem obrigação nenhuma de entender esses conceitos. É por isso que eu gosto de todas as palestras falar um pouquinho deles para a gente, né, desmistificar algumas coisas, tá bom? Então, esses itens, áreas de atuação, nicho de mercado, modelo de negócios, forma de atuação e produto são coisas diferentes, tá? E é muito comum, às vezes, eu chegar, né, num escritório e falar assim, tá, quais são os nichos prospectivos que você está querendo? E a pessoa fala assim, trabalhista, tributário. Não, peraí, isso são áreas de atuação, não são nichos prospectivos. Então eu trago aqui só para a gente colocar o ponto nos is, para a gente ir alinhando. Então vamos falar de uma por uma, bem rapidamente. Então, áreas de atuação é a coisa mais simples. São as áreas que vocês fazem, tá? Qualquer tipo de direito que vocês atuam aí no mercado. Isso não tem segredo nenhum. Aí o segundo ponto é esse que eu comentei, os nichos de mercado. Nicho de mercado é para quem você faz o seu trabalho, para quem que você gostaria de atuar prospectivamente, tá? Então, são empresa, transportadora, imobiliária, empresa têxtil, transportadora, esses são os nichos de mercado, tá?
E aí tem gente que fala assim, não, mas eu atuo para pessoa física, então não preciso ter nicho. Precisa? Ah, eu quero prospectivamente falando, eu quero, sei lá, servidor público, empregada, é, bancário, qualquer tipo de pessoa, de profissão, que eu vou focar todos os meus esforços para eles, tá bom? Então, nicho de mercado acaba sendo um dos pontos mais fortes quando a gente fala de marketing, que é para quem você vai fazer as suas coisas, tá? Quando a gente vai falar de rede social, quando a gente vai falar de qualquer atuação, é para esse público que você vai atuar, tá bom? Modelo de negócios, as pessoas erram bastante nisso, né? Então, veja, se você começou agora na advocacia, não tem problema nenhum. A gente geralmente chuta para tudo quanto é lado. Isso é normal, tá? Agora, se você tem 5 anos aí de atuação para frente e você não criou um modelo de negócios, você não está potencializando as suas ações em função do próprio modelo, tá? Então, vou comentar alguns tipos de modelo de negócio e vocês vão falar se, né, já tem ou não tem, ou se ainda estão confusos nesse sentido, tá bom? Full service, né? Full service o que que é? É quando o escritório atende todas as áreas do direito. Significa que para você atender todas as áreas do direito, você precisa ter vários advogados. Então aí a gente já está falando quando o escritório grande, tá? Full service, faço todas as áreas do direito, ok? Abrangente, eu faço as principais áreas do direito que fazem sentido para o meu público-alvo, tá? Aí não são todas, que nem o full service, mas são as principais. Esse é o escritório que tem um modelo de negócios abrangente, ok? Especializado, e aí entra um grande erro do mercado. Conceitualmente, muitas pessoas erram ali. Então é muito claro quando a gente entra no escritório que está lá no, sei lá, no site do cara. Somos especializados em X, Y, Z, e o cara coloca 40 áreas de atuação. Isso não é ser especializado. Ser especializado em uma área de atuação. Veja, eu, Alexandre Mota, Grupo Inrise, sou especializado em marketing jurídico. Na sua cabeça você criou assim, poxa, marketing ele só faz marketing jurídico, então ele deve saber tudo de marketing jurídico, né? Eu criei essa imagem na cabeça de vocês só de falar que eu sou especializado em marketing jurídico. Agora, e se eu falasse, sou especializado em marketing jurídico, marketing hospitalar, marketing escolar, marketing X, Y, Z, você ia falar assim, esse cara não sabe tudo de todas essas áreas. Você minimizou aquele item em função de você querer abraçar o mundo inteiro, tá bom? Então, ser especializado é uma área de atuação, ok? Boutique, outro grande erro que o mercado comete, né? A pessoa fala, sou escritório boutique. Aí eu falo assim, por que você é escritório boutique? Ah, porque eu atendo poucas causas. Não, isso é uma das características de ser boutique. Ah, não, mas é porque a gente tem poucas pessoas no escritório. Essa é uma outra característica, mas por si só não é ser boutique, né? E aí ele começa a colocar algumas características e eu já corto de cara, porque eu falo assim, boutique, quem fala é o mercado. É o mercado que te identifica como o cara que é top, aquele cara que consegue resolver problemas que ninguém mais consegue. Esse é o cara boutique. Por que que a gente vai numa lojinha ali, feminina, com as blusinhas ali, tem duas blusinhas na vitrine lá e custa o valor de um carro? Por quê? Porque o mercado identificou que aquela marca vale aquele dinheiro. É a mesma coisa para advocacia. Então, boutique não é a gente que fala, é o mercado que identifica, logicamente, depois de alguns anos aí de atuação, aquele escritório como boutique. Tá bom? Escala, massa, né? Quando a gente trabalha em função de volume aí, muito comum em vários escritórios, tá? Então, e outros tipos aí de modelo de negócio que podem ser trabalhados. Eu trago esse aqui que são os principais, 90% cai nesses 6 tipos aqui, tá bom? Forma de atuação, tá? Aqui eu falo de contencioso e consultivo. O contencioso e consultivo é o formato que a gente atua. Então, vários escritórios eu chego assim, o que que você efetivamente faz? O que que você trabalha? Ah, eu faço consultivo. Mas consultivo não é a área, é o formato, se é antes ou depois, ou se é os dois. Enfim, mas é o formato.
Então, isso confunde quando a gente está falando em termos de marketing. Você precisa entender que isso é um formato de atuação e não a área de trabalho em si. Tá bom? E o produto, por fim, né? Produto dentro do marketing jurídico nada mais é do que o benefício real que você está propondo ao mercado como alavancador de negócios. A gente vai falar lá na frente que esse é um dos pontos, mas veja, ninguém vende o escritório. Já entrando em termos prospectivos, um grande erro do mercado é vender o escritório. Ninguém compra um escritório. Alguém compra a necessidade que vocês estão vendendo de solucionar um problema. Esse é o primeiro ponto, tá? Isso é o produto. O produto, entre aspas, que a gente vende na advocacia é o benefício que você está levando ao mercado, tá? Então, são coisas diferentes. Vamos ver se a gente aprendeu esses conceitos que eu acho muito importante a gente entender para entender cada vez melhor o marketing jurídico. E, logicamente, a gente não pode deixar de ter marketing nos dias de hoje, tá? Então, trouxe aqui alguns testes para a gente fixar isso na cabeça. Se eu te pergunto qual sua área de atuação, sua resposta poderia ser direito tributário, contencioso tributário, recuperação judicial, empresa de transporte ou especializada. Direito tributário, ok? Então, ficou bem claro. Se eu te pergunto qual o seu nicho, aqui não muda, tá? Esses 5 itens não vão mudar em nenhuma das perguntas. Qual o seu nicho prospectivo? Empresas de transporte. Se eu te pergunto qual o seu modelo de negócios, quem arrisca aí? Especializada, tá? Se eu te pergunto qual sua forma de atuação, contencioso, tá? E por fim, se eu te pergunto qual o seu produto, recuperação judicial, tá bom? Só para a gente fixar isso na cabeça de todo mundo, beleza? Alguns outros conceitos que a gente precisa entender bem rapidamente aí, que impactam aí no mercado quando a gente fala de marketing. Público-alvo versus persona versus avatar. Bom, vamos lá. Público-alvo. Público-alvo é aquela massa que a gente quer buscar, aquele público que faz sentido a gente trabalhar todas as ações de marketing para trazer ele próximo da gente, tá bom? Vou trazer aqui um exemplo, só para a gente deixar ilustrado. Então, nosso público-alvo são homens ou mulheres, cargo C-level, entre 30 e 60 anos, residentes em São Paulo, com formação superior e pós-graduação, classe A, renda mensal entre 8 mil e 20 mil, conhecimentos diversificados no setor de transportes, network setorial elevado e buscam soluções diferenciadas para o setor para alavancar negócios e tickets médios. Então, isso aqui é um exemplo só, tá? Então, esse é o nosso público-alvo, aquela massa de pessoas que encaixam no que a gente está falando aqui e a gente quer trazer para perto. Significa que todas as ações que a gente fizer, vídeos para a internet, artigos que eu escrevo para as redes sociais, tudo que eu vou fazer pensando nesse pessoal. Significa que eu vou escrever um artigo, se eu tenho isso aqui mapeado, eu não vou escrever um artigo que não faz sentido dentro da área de transportes, porque eu tenho público-alvo de transportes, tá? Isso é o nosso público-alvo. Todos os esforços voltados para eles, ok? Persona. A persona nada mais é do que a representação desse público-alvo. Então, se eu pudesse pegar essa massa de pessoas e criar uma pessoa que representasse todas elas, seria a minha persona, tá? E aqui eu também trago o exemplo, dentro daquele exemplo de transporte. Álvaro mora em São Paulo, tem 50 anos e atualmente é CEO da Rodrigues Transportes. Seu principal objetivo é consolidar sua empresa no mercado, assim como ter maior lucratividade mensal. Está com dificuldades em lidar com os problemas trabalhistas internos, assim como maneiras de diminuir tributos do seu dia a dia. Também possui dificuldade no entendimento de qual caminho seria ideal para iniciar sua transição empresarial,
a sua transição empresarial para seus filhos que estão assumindo os negócios. E ele possui condição de investir até 4.000 por mês em instruções e caminhos que lhe proporcionem resoluções aos problemas apresentados. Então, é o exemplo do público-alvo, tá? Tudo tem que ser voltado para o Álvaro. Todas as ações de marketing, ok? Então, isso é a nossa persona. E aí, vamos falar de avatar. O que é avatar? Avatar não é nada. E aí a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Porque às vezes as pessoas pegam um conceito que já existe, com um nome que já existe, criam um outro nome, mas basicamente é a mesma coisa. E aí a gente tem uma população grande de advogados que não entendem nossa, mas por que persona e por que avatar? Qual que é a diferença? Não, é a mesma coisa, simplesmente criar um nome mais bonito ali para falar sobre esse ponto, tá bom? Então, cuidado com as novas teorias aí que vão surgindo, ok? Publicidade e propaganda. Então, né, aquela divisão que as pessoas sempre pensam, né? Publicidade é tornar público. Então, isso, ok, não tem problema nenhum, tá? Você tornar público o que aquele público-alvo pode fazer, sem problema nenhum, tá? Agora, quando eu falo de propaganda, é propagar uma ideia, propagar aquela coisa de incitar o cara a entrar com uma ação, algum tipo de coisa nesse sentido. Aí não, aí é negativo, tá? Então a diferença entre publicidade e propaganda, que muitas vezes as pessoas não percebem, é essa. Publicitar uma coisa que é interessante para o mercado, sem problema. Agora, incitar o cara, propagar uma ideia que você tem que entrar com a ação, já é proibido, tá? Se a gente tiver que lembrar algumas coisas nesse sentido, pense o seguinte, que uma agência de publicidade está levando seus materiais para todo mundo conhecer. E uma propaganda eleitoral, por exemplo, está propagando a ideia de que aquele cara é o melhor candidato, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho desses conceitos. Legal. Conceitos alinhados. Importante isso para a gente entender cada vez mais o marketing, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso ponto de hoje que a gente vai falar. E aí eu trago aqui para vocês, na minha consideração, os três principais problemas prospectivos que acontecem hoje e as pessoas às vezes não entendem por que não conseguem prospectar, tá? Eu vou trazer aqui para a gente até discutir. Primeiro, falta de imagem institucional criada. Segundo, falta de foco prospectivo. Terceiro, falta de benefícios a serem oferecidos. A gente vai falar um por um desses aqui, tá bom? Primeiro, falta de imagem institucional. De cara aqui, eu vou colocar para vocês quais são os 6 itens que eu chamo de blindagem institucional. O que é a blindagem institucional? Significa que todo mundo que for ver o seu escritório ou a sua carreira, enfim, vai ver a imagem que a gente quer que seja vista. Por quê? Porque a gente criou esses 6 materiais que eu vou colocar aqui da maneira correta, tá? Então, não tem como ele perceber um escritório ou uma carreira que a gente não tenha controle sobre isso. Quais são os 6 itens? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais, tá? O logotipo, né, não preciso explicar muito, mas é a imagem visual do nome do escritório, o nome do advogado, tá? Então não tem muito o que explicar. Eu acho que é importante a gente ressaltar o ponto negativo, ou seja, quando o escritório tem um logotipo simples, que é geralmente o nome, tracinho, né, o advogados associados, ou enfim, simples, ele não está errado e ele não está feio. Simplesmente ele está comum demais. Então a gente tem que pensar que o mercado hoje é extremamente competitivo. Se a gente não tiver, a partir do logotipo, uma diferenciação, geralmente atrelada ali a um ícone e tal, a gente está perdendo o mercado. A gente está sendo mais um. Oi? Tá muito simples. Tá ótimo, isso aí tá ótimo. Tem um ícone, tá vendo? Mostra pro pessoal aí. Tá vendo? Você tem um ícone atrelado ao logotipo. Tem um ícone atrelado. Significa que todo mundo que for olhar esse logotipo vai falar assim: ele investiu na marca dele. Não é qualquer pessoa que faz um logotipo desse. Então, ele
cutucar, prospectivamente falando, o mercado, esse cara vai nos investigar. Ele vai ver, poxa, mas quem que é esse cara que quer trabalhar comigo? Deixa eu ver as redes sociais dele, deixa eu ver o site dele. É isso, o site serve para isso. Significa que dois itens que largamente são esquecidos pelo mercado deveria ter, que são artigos e imprensa. Artigos e imprensa. Se a gente não tiver artigos e imprensa no site, não tem problema, tá certo do mesmo jeito. Agora, se tiver, o cara vai entrar, vai falar, poxa, deixa eu ver aqui. Nossa, mas não é que ele escreve artigo voltado para a minha área? Olha quanto artigo ele escreveu. Agora, o outro ponto, imprensa. Significa que você está pegando esses artigos e disparando para o mercado, disparando para as mídias segmentadas daquele público-alvo que a gente falou aqui. Vou dar um exemplo real. Minha esposa, ela é jornalista, ela trabalha numa revista chamada Eletricidade Moderna. Ninguém conhece a revista. Agora, o cara do setor de eletricidade conhece. Todo mês ele está acompanhando. E é difícil para ela, todo mês, gerar conteúdo para uma revista só de eletricidade. Na hora que alguém liga para ela, olha, tem um artigo que encaixa com a sua revista, com o seu público aí, ela fala, pelo amor de Deus, manda. E aí o cara é publicado na revista, sem custo nenhum, resgata, faz, né, faz o escaneamento ali, põe no site, põe nas redes sociais. Então, sem custo algum, simplesmente porque ele escreveu um artigo e ligou, né, viu ali na internet, ligou para alguém e falou assim, tem um artigo legal. Ele é publicado. Significa que o mercado está vendo, poxa, o cara é representante ali do meu setor, o cara escreve para o meu setor, então ele entende do meu setor. Então a metade da prospecção já foi aí, porque ele te identificou como um cara que sabe resolver problema daquele setor, tá? Agora imagina se eu fizer isso não com uma, mas com 100, 150 por mês, cada vez que eu escrevo um artigo. Você está sendo publicado constantemente, sem custo nenhum. Eu estou falando, logicamente, de mídias pequenas, médias e segmentadas. A grande, se aparecer em mídias grandes, aí, logicamente, você, assessoria de imprensa paga, tá? Mas são ações de marketing que você pode fazer sem custo nenhum, ok? Então, lembre desses dois pontos, artigos e site. Artigos e imprensa no site. Folder impresso e folder digital, é a mesma coisa, em formatos diferentes. E aí tem gente que fala assim, olha, Alexandre, mas por que impresso? Folder impresso ainda usa, a gente está numa época mais digital. Quando a pessoa me pergunta isso, eu entendo que ela não está percebendo o marketing como um todo. Porque hoje a gente tem mais de 60 ferramentas que podem ser trabalhadas num planejamento de marketing bem estruturado, né? Quem quiser entrar no meu site lá, estão as 60 lá, tá? Agora, se você só está pensando no digital, você não está pensando na escala total das ferramentas que podem compor o seu planejamento. Significa que você não está pensando que, às vezes, numa reunião, dependendo do seu público-alvo, o cara quer receber um material, quer receber um folder ali para depois. Significa que você não está pensando na sua visita em um evento setorizado. Significa que você não está pensando que numa palestra que você vai dar, se são 50 cadeiras, 50 prospectivos, são 50 folders nas cadeiras. Você não está pensando no folder como mais do que simplesmente um folheto, tá? Então, o folder impresso ainda tem relevância, talvez daqui a alguns anos não tenha mais, mas por enquanto ele ainda tem uma relevância dentro de um projeto maior de marketing, tá? Não só no digital. Então, folder impresso, folder digital, que é a mesma coisa, né? Deveria ter ali o quem somos, áreas de atuações, os diferenciais do escritório, isso é muito importante. Tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser impregnado pelo DNA da diferenciação, né? Vai ter explicitamente no seu material ali por que a gente é melhor que a concorrência. Quais são os 3 itens que você destaca na sua atuação que é melhor que a concorrência, né? E aí, gente, lógico, né? Essa é uma palestra à parte aí, onde eu falo de todos os possíveis diferenciais. Hoje eu não trouxe aqui, a gente marca outro dia aí para falar só de diferenciais. Mas diferencial é o a mais, não é a mesma coisa. Então significa que você não pode colocar o diferencial do nosso escritório é que temos rapidez, que temos transparência, né? Outro dia o rapaz falou assim, o meu diferencial é que eu sou honesto. Poxa, né? Então não funciona assim, é o diferencial mesmo, né? Se você está falando de transparência, que é a obrigação do advogado, para ser um diferencial, você teria que falar: olha, não, todo mês a gente entrega um relatório mostrando o que está acontecendo, quais são os próximos passos, o que está acontecendo, chances de ganho. É isso, né? É o a mais para o mercado, tá?
Quando você fala de tradição, por exemplo, que é um dos fatores que pode ser usado como diferencial, é no mínimo 10 anos. Não adianta a gente falar, outro dia eu vi no site do cara, como que era? Com tradição de mais de 6 meses de atuação. Falei, uau! Mas não pode ser assim. O mercado não vê isso com bons olhos. A gente precisa impressionar o mercado, tá bom? Então, todos esses materiais impregnados com o DNA da diferenciação. Newsletter, o que é newsletter? Né? É todo mês, pelo menos uma vez por mês, você se projetar. Você tem a sua carteira de clientes ativos, inativos, e aquele cara que você já trocou cartão, né? Aquele cara que já olhou no olho ali, que você pode manter um contato. Todo mês você enviar alguma coisa, ou um artigo, ou você enviar a própria newsletter, que são vários itens, né? Existem hoje, e quando eu falo newsletter, não é só o e-mail, tá? Tem o WhatsApp, que a gente estava conversando, né? Um pouquinho antes, tem o WhatsApp. O importante é você se mostrar. Todo mês você está batendo o seu logotipo lá na cara do seu prospectivo, do seu cliente, para vender mais para o mesmo do cliente, do seu inativo, para retomar contato, e do seu prospectivo, o cara que pode fechar novos contratos. Todo mês você está batendo. Na hora que o cara tiver problema, quem que ele vai lembrar? O cara que 3 anos atrás fez uma reunião com ele ou o cara que todo mês está levando informação relevante para ele? Essa é a beleza do conceito de newsletter. Toda hora se fazer lembrar. Tá bom? E por fim, as redes sociais, né? Não tem nem o que falar. Quem não tem rede social hoje está literalmente para trás, tá? E aí, lógico, cada escritório tem um formato diferente. A gente precisa identificar. Não é ter por ter. A gente precisa identificar quais são as necessidades que o nosso público-alvo tem para atacar ele. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Quando começou a pandemia, a gente abriu o Instagram, nas 6 horas era live e tinha 350 lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Das 6 em diante. E aí eu vi uma live, o cara marcou a live para 15 para meia-noite. Falei, nossa, que diferente, né? Vou assistir essa live só para ver o que está acontecendo. E eu entrei na live, primeiro que não tinha ninguém, né? Segundo, o cara estava falando de previdenciário para idoso no Instagram. 5 horas da manhã, né? Exato, exato. O idoso não tem Instagram e meia-noite está dormindo, não está acordado para ver live. Essa é a realidade. Então, para ele não fazia sentido estar ali ou ter um Instagram, porque o público-alvo dele não está lá. Que nem eu falei lá atrás. Tudo que a gente vai fazer é focado no público-alvo, tá? Então, identificar quais são as redes sociais que fazem sentido para o seu público e trabalhar elas da melhor maneira. Lembretes, rede social não é para ficar parada. Todo dia você tem que postar. Todo dia você precisa levar conteúdo. Por isso que o marketing não é tão fácil implementar. A gente não pode trabalhar marketing quando dá. É marketing todo dia. São rotinas de marketing. Tanto que a maioria dos escritórios que hoje está avançando no marketing tem pessoas de marketing dentro do escritório, rodando todas as rotinas possíveis, tá? Então isso é importante. Deixar suas redes sociais atuantes, constantemente atuantes, tá bom? E lógico, identificar as coisas que fazem sentido para o seu público. Só para a gente terminar falando de redes sociais, depois, quando vocês quiserem, é só me perguntar também, mas só para a gente falar um pouquinho de rede social, tá? Minha concepção deveria ser que o escritório tem o perfil dele nas redes sociais e a pessoa tem o perfil dela. Por que que eu falo isso? Porque, prospectivamente falando, na hora que eu olho, eu quero te investigar. Quem que é esse advogado? Eu quero ver se ele é bom. Eu vou te investigar. E aí eu vejo um artigo seu legal da minha área. Eu falo, poxa, olha que legal. Aí daqui a pouco eu vejo a saladinha que você colocou. Para mim não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Aí daqui a pouco eu vejo aqui que você está participando de uma palestra. Você vai dar uma palestra dentro do instituto da minha área de atuação. Poxa, opa, o cara é bom. E daqui a pouco eu vejo o seu treino da academia. Então não faz sentido essa parte, tá? Então veja, o lado pessoal deveria ser no seu perfil pessoal e o lado profissional no seu profissional. Agora, no profissional, a gente também não pode ser aquela coisa seca, aquela coisa chata. Precisa ter o que eu chamo de humanização nas redes sociais. Mas humanizar não é botar saladinha, porque a saladinha não faz, tanto faz para o cara que está te prospectando, né? Que está te investigando, aliás. Agora, você colocar
indo hoje no fórum, ou indo hoje defender o cliente. Isso é humanizar, tá? Escrevendo um artigo voltado aqui para o setor. Isso é humanizar, mostrando que o advogado não é só aquele robô, mas ele está falando de coisas que fazem sentido para o público prospectivo. Então, humanização das redes sociais, tá bom? Então, gente, esses 6 itens são essenciais, eles realmente criam uma blindagem institucional. Todo mundo que for te investigar, eles vão, de alguma maneira, cair em algum desses materiais e eles vão ver a imagem que a gente quer que seja visto, tá bom? Lógico, a maioria das ferramentas tem um custo, mas não necessariamente. Então, eu coloco aqui, porque geralmente as pessoas me perguntam, mas tem custo? Tem, lógico que tem custo. Você criar um site tem custo, né? Agora, não necessariamente você precisa gastar. Se você está no começo de carreira, a ideia é que você não gaste nada. Então, eu trago aqui, só para a gente ilustrar, alguns itens, né? Por exemplo, para fazer um logotipo, você consegue entrar nesse Turbo Logo, Free Logo Design e fazer o seu logotipo gratuitamente. Talvez não seja o melhor logotipo, mas vai ser o logotipo que vai ficar pelo menos 1, 2 anos até você ter um fôlego financeiro para investir, né? No logotipo que nem do André, bonitão ali, né? E não só isso, tá? Tem vários e vários. É só colocar lá, criação de logotipo gratuitamente, tá? Mas eu trago alguns aqui. Site, Wix, WordPress, você consegue criar o seu site novamente. Não pode nem ser tão bom, mas vai te garantir um tempinho aí para você monetarizar. O folder impresso, folder digital, Canvas, até no PowerPoint, né? Você cria no PowerPoint, salva em PDF ali, retangularzinho, para o cara abrir ali no computador dele, tá tudo ótimo. Newsletter, tem o MailChimp, gratuito, até, sei lá, 2.000 contatos você consegue enviar gratuitamente, você monta, inclusive, dentro da ferramenta, tá? Redes sociais, sem custo, né? A gente não está falando de impulsionamento, não está falando disso, a gente está falando de criar a sua rede social ali, simples, tá? Então, trago aqui só para a gente saber que também, a gente, para começar a fazer marketing, a gente não precisa gastar tanto. Vamos lá, então falamos do primeiro ponto. O primeiro ponto é a falta de imagem corporativa que o mercado não identifica. Então, esses 6 itens matam esse problema, tá? Vamos falar de foco prospectivo. E aí, o foco prospectivo tem tudo a ver com o que a gente falou do público-alvo, tá? Saber para quem a gente quer fazer as ações de marketing, ok? Para a gente entender cada vez mais a nossa atuação e cada vez mais o que a gente faz, o que a gente está atuando e, por consequência, gerar o foco prospectivo, se a gente conseguir responder essas 4 perguntas, a gente mata. O que eu faço, como eu faço, para quem eu faço e onde eu faço. Parecem simples, mas muitas vezes a pessoa perde o ritmo ali. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, foco prospectivo, o que eu faço? Quais as áreas do direito, né, que a gente está atuando. Então, tributário, trabalhista, civil, cada um tem o seu aí. As ramificações do direito, a gente precisa entender isso a fundo. Se eu faço tributário, execuções, planejamento, se eu faço trabalhista individual, essas ramificações que vão me distrair ali na frente o público, o produto que a gente vai acabar vendendo, tá bom? Então, conhecer as ramificações de cada uma dessas áreas do direito. A matemática da advocacia, isso é uma coisa para prestar bastante atenção. É muito comum eu entrar num site e eu ver lá 2 sócios, os escritórios são só 2 sócios, tá? E eu vejo lá 15 áreas de atuação. A matemática não bate, porque o mercado não é bobo. Ele vai ver que, poxa, se são 2 caras só, eles conseguem atuar aí com 3, 4 áreas, porque eu quero o cara que estuda, o cara que está acompanhando ali a evolução do direito, e não o cara que copia e cola as coisas da internet, né? E quando eu sou em 2 no escritório, eu tenho 15 áreas de atuação, eu sei que isso é a realidade, é o copia e cola, tá? O mercado percebe isso. Você perde, por querer abraçar muito, você perde a visualização que o mercado deveria te dar da maneira correta. Tá bom? Então, cuidado aí com a matemática da advocacia. O perfil dos sócios, o perfil do escritório, a gente precisa entender isso. Significa que, legal, eu criei o meu público-alvo. E o meu público-alvo são empresas novas, são empresas mais modernas e tal. Só que o meu perfil pessoal não é esse.
Não é esse. Eu sou um cara mais tradicional, eu sou um cara mais, né, não tão moderno. Não vai bater. Mais cedo ou mais tarde não vai encaixar essa prospecção, né? Porque você está numa reunião prospectiva ali com as tecnos, né? As empresas mais modernosas, e eu sou um cara que não está tão avançado nessa parte. E vice-versa. Se eu sou um cara modernoso e estou prospectando empresas mais tradicionais, também não vai bater o santo ali, né? Então a gente precisa encaixar esse perfil de sócio e perfil de escritório com o público-alvo que a gente quer atuar, ok? Como eu faço, né? Consultivo ou contencioso, a gente falou lá, né? Qual que é o formato, antes ou depois, né? Qual que é o modelo de negócio, a gente já falou, né? Não vou explicar novamente esses itens, mas qual que é o nosso modelo de negócio? A gente já assumiu um, a gente não tem um, qual que é mais vantajoso para a gente? Qual que é o modelo que vai trazer mais resultado para a gente aqui? Tá? A gente precisa entender isso. A hiperespecialização, tem muitos escritórios, que nem eu falei, o mercado está competitivo. Tem escritórios que já estão avançando na hiperespecialização. Então não é só mais o escritório que faz tributário para empresa de transporte, é tributário para empresa de transporte, só que em Campinas, né? Então ele está criando a hiperespecialização cada vez mais afunilado aí para aquele determinado público-alvo. Talvez a gente perca um pouquinho do restante, que a gente está falando que não atende, entre aspas, mas a gente está ganhando para aquele público-alvo. Então, se aquele público-alvo bem afunilado valer a pena, tiver um volume grande para a gente atacar, vale a pena a gente ser hiper especializado. Bom? Tem escritórios, segmentação por sexo, por idade. Eu conheço escritório que trabalha só com mulher, escritório que trabalha só com homossexual, escritório que trabalha só com cadeirante. Por quê? Porque a gente está funilando isso cada vez mais. Está tão competitivo que a gente não é mais generalista. A gente está cada vez mais focando naqueles problemas daquele determinado público. É isso que muitas vezes traz a prospecção por si só. Tá? Para quem eu faço? Pessoa física ou jurídica, ou os dois, né? Se for pessoa jurídica, qual que é o tamanho de empresa? A gente precisa entender isso. Uma ação de marketing não vale para uma empresa pequena e uma empresa grande. São mentes completamente diferentes. Tá? Só para ilustrar aqui, eu trago essa tabelinha, né? O que seria uma microempresa? Até 30 mil por mês, né, de lucro. Pequena, de 30 a 400 mil. Média, de 400 mil a 2 milhões. E grande, acima de 2 milhões. Tá bom? Só para a gente se localizar aí. Nichos de mercado, já falamos isso, né? Então, quais são os nichos que a gente está atuando aí, a gente está querendo prospectar? E análise da sua própria carteira. Gente, é muito, muito comum o escritório chegar para mim e falar assim, Andy, vamos fazer um planejamento aí, eu quero ganhar novos clientes. Aí eu vou estudar o escritório, vou entender um pouquinho, e o cara tem uma fortuna no quintal de casa. Não, mas vocês, peraí, vocês têm aqui 300 clientes aqui, que você fez um contratinho aqui, mas o cara, se analisar 50 deles, os caras têm uma grandiosidade de coisa aqui que você não vendeu para eles ainda. Por quê? O que que você está esperando? Né? Então o cara tem dinheiro ali na gaveta e não usa. Ele quer buscar outros clientes que dá muito mais trabalho, gasta muito mais dinheiro, sendo que ele tem um cara que já gostou do trabalho dele, já confia nele, é só às vezes um telefonema, né? Então ele perde essas oportunidades. Então essa análise de carteira é extremamente importante. Eu trago aqui também só para ilustrar, né, o que seria o nosso cliente A, aquele cara que a gente gasta pouco tempo por um valor interessante. O B, que esses dois pontos estão nivelados. O C, que a gente gasta muito tempo por um valor pequeno, ou seja, se você é aquele cara que fala assim, não tenho tempo para nada e tal, provavelmente você só tem cliente C, né? Então, cuidado com isso. É extremamente perigoso em termos de marketing você ter só uma carteira de clientes com C. E o cliente político é aquele cara que às vezes a gente não ganha nada com ele, mas ele tem um nome. Seja uma empresa, seja uma pessoa física, mas ele
E aí eu analiso esse marketing completo, essas 60 ferramentas, desde o começo a pessoa precisa estar lá. Nem que seja um estagiário de comunicação. Porque são tantas rotinas que a gente tem que rodar ao mesmo tempo, que se não tiver uma pessoa dedicada para isso, alguma coisa você está perdendo. Você está ou deixando de manter a sua estruturação, ou você está deixando de prospectar, fazer ações prospectivas, o cobertor ali não vai dar para tudo, entendeu? Então, dependendo da sua necessidade, desde o começo já deveria ter uma pessoa de comunicação interna, tá? Na minha concepção. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Sim, com certeza. Com certeza. A gente, é basicamente isso. Você precisa entender quem compra o serviço dentro do. Que é o síndico. Exato, exato. Não, porque ele é exemplificação, né? Então, o público-alvo são os condomínios, as pessoas, então você tem que impactar as pessoas. O síndico é o meio que ele vai chegar. Então, você vai falar com o síndico para marcar uma reunião e mostrar lá o serviço na assembleia, enfim, mas você vai atingir todo mundo ali. Você não pode pensar no síndico como seu público final. É o seu meio que você vai atingir, é o primeiro cara que você vai ser o ponto de contato ali dentro. Mas ele não é o público-alvo. Desculpa, o público final, porque você vai ter que atingir um por um ali das pessoas, entendeu? Elas precisam concordar que o condomínio vai contratar o serviço do advogado, né? Então pensa nessa divisão. Então, o público-alvo é o maior, é o condomínio em si, o exemplo, que é a persona, é o síndico, porque ele vai ser o ponto focal ali da sua atuação de marca, tá? Deu certo? Espero que sim. Não. Será que é aqui? Vai ver que é aqui. Ah, é pessoal lá? Já pedi para ela de novo. Caiu aqui o negócio, mas tava rodando. Ah, foi. Aqui foi. Ah, você clicou? Ah, então acho que é manual o negócio. Mas agora você clicou de novo, né? Vamos lá. Cadê o projetor? Aqui. Agora foi. Foi. Vê se vai agora. Agora voltou. Então falamos aqui, vamos retornando aqui, um resumo dessa autoanálise que a gente falou aqui até agora, tá? Então, que áreas que fazemos bem, tá? Consultivo ou contencioso, pessoa física ou jurídica, se pessoa jurídica, de que tamanho, quais os nichos, extremamente importante isso, e qual o espaço físico desejado, tá? Se a gente conseguir responder essas perguntas, a gente vai sair com duas respostas, se for pessoa física ou se for pessoa jurídica. Ou isso, né? Então, qual que é o meu público aí? Pessoa física, né? Ex-bancários com renda até 5 mil, entre 30 e 60 anos, homem ou mulher, endereço em São Paulo, com graduação e outras informações. Então, isso aqui é o meu foco
prospectivo se eu atuar com pessoa física. Se eu atuar com pessoa jurídica, sairia mais ou menos isso. Empresas de médio porte, renda anual acima de 10 milhões, localizada na região de Campinas, da área de transporte, texto, alimentícia e outras informações. Pronto, eu tenho um foco prospectivo para fazer todas as minhas ações necessárias em termos de marketing, tá bom? Vamos lá. Terceiro e último ponto. Então, falamos da imagem corporativa, falamos do foco prospectivo e agora vamos para a última parte, que é o benefício real. E esse, na minha visão, é o principal erro do mercado, porque, que nem eu falei lá no começo, as pessoas vendem um escritório. Eu nunca vi isso. Elas passam a mão no telefone e ligam para alguém, uma lista, não é para fazer isso, pelo amor de Deus, mas elas passam a mão no telefone e ligam para um empresário, vai, por exemplo, e fala assim: olha, aqui a gente trabalha com faz trabalhista, tributário, eu queria marcar uma reunião para te mostrar a nossa atuação há mais de 5 anos, não sei o que lá. O cara fala: não, legal, que bom, tal, quando der a gente marca, não sei o que lá. Porque ninguém compra essa ideia. Ninguém compra um escritório. Quando eu tiver problema, eu entro em contato com você. Agora, é diferente de eu fazer a mesma ação e falar o seguinte: olha, você ficou sabendo que a lei X foi aprovada? E, na verdade, isso vai impactar a sua rotina todo dia. Se você tem, na verdade, 15 dias aí para se adaptar a essa nova lei, porque vai realmente impactar as empresas do setor X, e falo o setor dele. É diferente. Um você está vendendo o escritório, outro você está vendendo a solução de um problema, o benefício real. E é isso que a gente precisa. A necessidade. É exatamente isso que a gente precisa fazer em termos prospectivos. E isso impacta em todas as ações de marketing, da rede social ao site, tudo, na verdade, vai ser impactado com a ideia de levar benefício. Bom? Então, ó, criar os benefícios, né? Eu chamo de temas de conversação com o mercado. Ele responde as seguintes perguntas: quais as dores dos seus clientes e quais os problemas enfrentados pela área de atuação do seu prospectivo, ok? A gente está matando a dor do cliente com a nossa solução prospectiva. Eu trago aqui uma classificação para a gente entender um pouquinho, não completa, lógico, tem diversos ângulos aí, mas só para a gente ilustrar um pouquinho esses moldes aí de temas de conversação. O primeiro é o que eu falei, por inovação. Saiu uma lei nova, vai impactar o determinado setor, eu estou entrando em contato com o mercado para vender essa solução de inovação, que muitas vezes o cara nem está sabendo o que aconteceu. Eles não estão acompanhando o mercado para ver que lei foi aprovada, que lei está quase sendo aprovada. Você que tem que ser o primeiro a anunciar isso, tá? Então, por inovação. Olha o exemplo que eu trago aqui. Tema: nova lei anticorrupção. Saiba como isso impacta o setor imobiliário e como sua empresa tem que se adaptar. Então, saiu uma nova lei, vai impactar o setor imobiliário. Eu estou conversando com esse setor para vender essa interação, essa reunião, na verdade. Por contatos, aqui eu estou pensando que, na verdade, estou explorando o meu network, né? Eu tenho tanto network que eu sei que aquela empresa precisa de um dos contatos meu. Então, eu estou entrando, né? Estou abastecendo esse prospect para uma reunião, fazendo a ponte entre um contato que eu sei que ele precisa e o escritório que eu quero me aproximar, a empresa que eu quero me aproximar, X, tá? Então, você não tem problema ali e tal, então eu tenho um cara, eu posso te apresentar aí um cara que pode solucionar esse problema. Vamos marcar essa reunião? Então, você está se aproximando em função de terceiros que estão no seu network. Olha aqui o exemplo. Como fazer liberações de compras internacionais em menos de um mês para materiais hospitalares? Veja, você não está com 6 meses lá, a carga parada lá tá parada. Então, tem um cara aqui que em um mês ele libera. Você não quer conhecer? Vou fazer essa ponte para vocês. Então, você está facilitando a sua entrada em função de outra pessoa. Por conhecimento de procedimento. Você estudou tanto aquele mercado, você conhece tanto o seu público-alvo, que você sabe exatamente onde eles vão errar. Então, olha, você não tem, acontece isso, isso, isso. No terceiro ponto aqui, você sempre não tem problema? Tenho. Então, vamos conversar que eu tenho uma solução para você não fazer esse tipo de problema. Olha o exemplo aqui. Recuperação de CMS. Conheço os 5 erros mais comuns dos empresários. Então, estou te mostrando quais são os cinco erros que você sempre comete
quando você está trabalhando aqui ICMS, a sua recuperação. São esses problemas. Eu vou te mostrar como não cair nesses problemas, tá? Contornando esses problemas antes que aconteça. Por antecipação, aqui é mais ou menos igual aquele da inovação, só que eu estou acompanhando tanto o mercado que eu estou trazendo para o empresário, enfim, para a pessoa, o que vai acontecer. Olha, isso vai passar, essa lei vai acontecer, vai passar, e isso vai impactar na sua vida. Vamos conversar para você já se preparar porque está vindo, porque eu sei que vai acontecer, tá? Olha aqui, exemplo teórico. Tema: nova lei das domésticas. Como minimizar o gasto da implementação dos novos direitos antes que a lei seja aprovada. Inclusive, esse foi um tema muito vendido. As pessoas, com o público-alvo, vendiam demais isso, né? Então, as pessoas estavam lá, constantemente marcando reuniões em função de um tema criado. Por valores, aqui a gente já está pelando o bolso da pessoa, né? Então a gente sabe que a gente pode reduzir ou deixar de pagar algum tipo de coisa, e isso impacta demais. Quando eu falo para o mercado, você sabia que você não precisa pagar isso? Ou então você pode restituir isso. Quando você fala com o bolso do cara, você está vendendo, né? Não estou nem falando o jeito de chegar, mas o item que você está anunciando ao mercado, tá bom? Olha o exemplo aqui. Cenário pós-explosão inflacionária. Conheça 10 possibilidades de amenizar em até 72% despesas operacionais. Então, eu quero saber, o que você tem para me falar nessa reunião que vai me amortizar isso aqui, vai me amenizar essa despesa? Então, vamos conversar. Tá? E, por fim, por ensinamento, né? Que a gente está optando ajudar o mercado a não entrar em problemas. Tá? Olha o exemplo, vocês vão lembrar. Tema: como ensinar o preposto a ajudar sua empresa judicialmente. Então, foi muito vendido isso, inclusive no mercado, a pessoa ajudando, fazendo a ponte, falando com o empresário ali, para que ele não tenha problema, né? Ensinando aí o preposto a, enfim, se estruturar da maneira correta. Tá bom? Só para vocês entenderem a abordagem, só para finalizar aqui, abordagem sobre os temas, tá? Uma coisa é a gente ter o tema. A gente criou, puxa, isso aqui é relevante para o mercado. Isso aqui é importante para o mercado. É isso que eu vou vender aqui nas minhas postagens, nas minhas ações, no meu texto, enfim. É isso que eu vou vender para o mercado. Só que isso é o juridiquês. O juridiquês não vende nada. Ele afasta, na verdade, porque o mercado, o público-alvo não é o jurídico, tá? Então você tem que fazer o que eu chamo de filtro de marketing. O que é o filtro de marketing? Pegar aquilo lá e transformar numa linguagem que o cara fala, opa, isso aqui eu quero saber mais. É curioso, eu quero saber mais sobre esse ponto. Então trago aqui alguns ângulos de abordagem para o tema, para você converter, fazer esse filtro de marketing, você converter uma linguagem jurídica para uma linguagem mais vendedora. Por exemplo, a gente tem aí um passivo trabalho. Eu coloquei aqui só para exemplificar. Passivo trabalho. Esse é o ponto que a gente está vendendo para o mercado, tá? O ângulo professor, o tema se transformaria. Exemplo, entenda quais os riscos que sua empresa corre quando tem passivo trabalhista. Direto ao ponto, é o ângulo professor. Estou ensinando o mercado. Ângulo números. Exemplo, os 5 maiores riscos de ter passivo trabalhista em sua empresa. Poxa, quais são esses 5? Então, vamos conversar, quero te mostrar. Né? Até para o cara saber se ele faz ou não. Tá? Ângulo erros. Exemplo, passivo trabalhista, os erros que podem prejudicar a imagem de sua empresa. Ângulo como. Exemplo, como fazer o acerto do seu passivo trabalhista e ganhar da concorrência. Ângulo perguntas. Exemplo, por que o acerto do passivo trabalhista pode salvar uma empresa? Né? Você vê que é tudo mesmo, do mesmo tema, a gente só está mudando o jeito que a gente está anunciando para o mercado. Ângulo negativo. Veja quais os prejuízos de empresas que têm passivo trabalhista exagerado. Ângulo positivo. Veja quais os ganhos que as empresas têm quando trabalham o passivo trabalhista corretamente. Tá? E, por fim, ângulo história. Conheça a empresa que não trabalhou seu passivo trabalhista e que saiu do mercado em menos de um ano. Então, são ângulos diferentes de você abordar a mesma coisa. A gente precisa identificar qual que é o item em termos jurídicos e transformar numa linguagem que eu chamo de filtro de marketing. Tá bom?
Então vamos lá, fazer o nosso resumo desses três pontos problemáticos aí. Então, tem imagem institucional criada? Ok. 6 itens, blindagem institucional. Tem o diferencial, né? A gente não abordou muito isso aqui, porque é uma palestra à parte aí, mas tem o diferencial criado. Eu mostro para o mercado nesses materiais por que que eu sou melhor que a concorrência? Ok. Tem o foco prospectivo definido? Ok. Tenho temas interessantes de venda? Ok. Então, esses são os pontos, e aí por isso que é tão difícil, né, fazer a prospecção na advocacia. Só depois desses itens que aí sim a gente está pronto para novos negócios. Até aí, a gente está fazendo ações chutadas, né? Por enquanto a gente tiver tudo isso mapeado certinho, a gente não está pronto realmente para entrar numa fase prospectiva, tá bom? Eu trago aqui sempre, mais 5 minutinhos aí a gente já termina. Trago aqui alguns maus exemplos, até para a gente terminar a noite em alta aqui, uns maus exemplos que eu vou coletando ao longo da carreira aí, das pessoas que fazem as coisas completamente erradas ou não têm noção do que o marketing pode proporcionar, tá? Primeiro eu trago aqui o Bispo Formigoni, né? Então o Bispo Formigoni irá realizar uma oração especial para determinar causa ganha. Então, esse é o concorrente direto aí da advocacia, tá? O Bispo Formigoni, tá bom? Não sei se dá para ler. O advogado doutor Ferreira, limpa seu nome em 30 minutos. Isso é bom, hein? Veja, o cara gastou dinheiro para estar no jornal para passar uma imagem de mentiroso. A gente sabe que isso aqui é mentira, né? Então, não tem a noção que a gente deveria ter no mercado. As placas, né? Lá em São Paulo tem bastante. As placas trazendo o cara ali para dentro. E é engraçado, está muito claro dentro do código de ética que não pode ter isso, né? Mesma coisa, ó, a placa. E é engraçado, as pessoas não têm noção da ação de marketing em si. Isso aqui está no meio da estrada. O que que eu vou fazer com isso? Estou a 120 no carro. Eu vou dar um cavalo de pau para anotar o telefone do cara? Não, né, não faz sentido a ação em si, o local, a operação. É, gratuitamente ainda, né? Então as pessoas não têm muita noção nesse sentido, tá? Os panfletos, né? E é engraçado, no código de está falando que não pode panfletar. E o cara vai lá e cria um panfleto, sai distribuindo. Não faz sentido, tá? Aí, com WhatsApp, com QR Code, cara, né? Ah, isso é bom. Não fique preso. Eu queria saber onde que ele está distribuindo isso aí, né? Ó, isso aqui eu coloquei para a gente ver a falta de foco do cara. O cara faz qualquer coisa. Auxílio doença, aposentadoria, pedido de exame, cirurgia. Só faltou aqui o traga o seu amor em 3 dias, né? 30 minutos. Exato. Então, qualquer coisa o cara faz, sem foco nenhum, tá? E às vezes você pensa que é uma história pequena, não, história grande. Não grande, mas talvez ali com as 20 pessoas. E ele tá nesse naipe de marketing ainda, tá? Ah, essa aqui é clássica, né, da, da internet. Aqui, outra coisa, as pessoas falam, não pode ter outdoor. A palavra outdoor é usada dentro do código. A pessoa vai lá e coloca, né, um grande anúncio ali com telefones e tal. Aqui, né, como se fosse um outdoor também, mas o cara tá usando um muro ali próximo do escritório dele para anunciar o que ele faz, tá? O outdoor móvel, né? O ônibus nada mais é do que um outdoor móvel, ficar rodando ali e você está anunciando as suas coisas da maneira completamente errada. Aí, ó, seu filho está preso. Carro lá e vai rodando.